Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Fling Off Borussia e Fluminense. Bom, vamos falar sobre o técnico do Borussia falando sobre o Fluminense. A manchete para mim é completamente tendenciosa, a gente vai ler toda a manchete, né, para você entender sobre isso. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados de um projeto que eu curti bastante. Bom, vamos lá, vamos ler aqui a matéria com vocês. Técnico do Borussia elogia e diz que o Fluminense é favorito no grupo do Mundial. Se você ler isso aqui, ó, Fluminense é favorito no grupo do Mundial, você fala assim, nossa senhora, então a gente vai ser o primeiro colocado, entendeu? Sabe? Não. Isso aqui não tem nada a ver, tá, com a questão do Mundial. Nada. Zero. Niko Kovac rasgou elogios da equipe carioca que está no mesmo grupo dos alemães no Mundial de Clubes. Vamos ver o que foi dito. Então, olha, você já viu uma diferença, né? Só pra gente analisar aqui, né, o texto. Isso é importante sempre analisar o texto, tá? Para que a gente possa conseguir entender. Na primeira situação, ele fala que a gente é favorito. Na segunda, falou elogios. Mas vamos ver o que está sendo dito. Pela redação do Sport TV, tá? Do TNT Sport. O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, rasgou elogios ao Fluminense e afirmou que o clube carioca é o favorito a passar no grupo de Mundial de Clubes, que terá no próximo mês nos Estados Unidos. Eu falei, vai ser muito difícil a questão, por exemplo, do time da África, mas do time asiático vai ser mais fácil. Então, pra mim, os que são mais que podem tomar toda hora porrada justamente é dos times asiáticos. Em entrevista ao site oficial da FIFA, o treinador croata afirmou que os clubes sul-americanos, no geral, são muito fortes e estarão relativamente próximos de seus torcedores. Não dá para entender isso, vamos ler o que está escrito aqui. Os times brasileiros são sempre de primeira linha, e o Fluminense tem tido muito sucesso. Então, deve ser considerado favorito para avançar no grupo ao nosso lado. Ou seja, para ele acredita justamente isso, mas favorito... Talvez essa palavra não seja correta, mas sim para passar de grupo. E aí, ele coloca que a previsão é que o estádio esteja lotado. Tipo, até agora não, né? Há muitos brasileiros morando nos Estados Unidos, então presumimos que estará lotado. Tipo, não é porque é brasileiro que vai estar lá, entendeu? Às vezes o brasileiro não torce para aquele time, não vai ver aquele time. Tá, é muito estranho. Na verdade, não. Na verdade... Não enfrentamos clubes sul-americanos ou asiáticos. Isso é verdade. Você compete na Europa, na Liga dos Campeões ou com sua seleção nacional. Mas enfrentar essas equipes é um território completamente novo para nós. Isso que é bom. Não sabemos bem o que esperar. Isso só aumenta a expectativa, complementou. E aqui ele comenta aqui sobre a situação. Bom, isso é bom, né? Para explicar justamente isso tudo, né? Porque... algumas situações ficaram meio confusas aqui, eu vou pontuar aqui pelo menos 3, tá? Mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo, você que é curte, comente, compartilhe, rede sociais na descrição desse vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela, e se você pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Bom, ele falando lá, a primeira coisa que ele fala é favorito. Favorito significa que os outros não têm condição de vitória. E eu postei lá que vai ser muito difícil a gente ganhar, por exemplo, do time africano. Mamelodi Sundowns está muito lá em cima hoje. E a gente viu o que acontece somente sobre o time africano. A gente já sofreu bastante com ele jogando contra o Al-Ahly, que eles simplesmente atropelaram. E o Al-Ahly deu uma pioradinha, mas não é tipo... Como se a gente enfrentasse o Al-Ahly de novo, com a mesma situação de Diniz, com esses mesmos jogadores que a gente tem hoje, significa que a gente vai ganhar com 3, 4 gols. Não.
a gente vai continuar ganhando de 2-1. Eles pouco mudaram. Mudaram um pouquinho pra pior um pouquinho. Mas o Mamelodi Sundowns melhorou muito. Então eu não acredito nessa realmente situação de favoritismo. Essa palavra. Talvez seja justamente uma palavra que tipo incomodar, mas não favorito. Justamente. O segundo ponto que me deixou ali é falar sobre tem tido muito sucesso aonde? Talvez lá no ainda mais na Europa, não ser campeão não quer dizer, não ser campeão não significa que você tenha um não sucesso. Isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim para quem vê isso tudo, porque pro torcedor do Brasil ter sucesso é ser campeão. Então é muito estranho ver esse tipo de situação. Talvez no exterior, ainda mais se tratando de Borussia Dortmund, que é um time que normalmente não ganha nenhum título, mas é sempre competitivo, né? Chegou na fase final da UEFA Champions League ano passado, ano retrasado, não me esqueci agora. Chegou, sempre fica em segundo ou em terceiro lugar na Copa no campeonato da Bundesliga. Então é muito estranho essa palavra sucesso com essa questão. Eu não sei se o mesmo sucesso que ele aponta no Fluminense significa o mesmo sucesso que ele aponta na Europa, porque pra gente não é sobre isso tudo. E por fim, mas não tão menos importante, é que ele fala que a promessa de estádio lotado não é porque é brasileiro que vai ver o jogo, que vai torcer pro time do Fluminense. Aqui a gente tem mais um aspecto importante e de clube mesmo, de clubismo. Então, o que eu acho, o que eu acredito é pessoal mais dos Estados Unidos, mais do México e até mesmo da Arábia, talvez venha, até mesmo do próprio Marrocos, né, da Tunísia e tudo mais, possa vir mais gente porque eles têm mais condição financeira. Mas sul-americanos, eu acho que no geral não vai lotar. Nem europeu também vai lotar. Porque para os europeus esse é um campeonato que para eles não deveria existir. A gente viu de toda a situação. Então, é só esses 3 pontos ali que eu alteraria. E claro, novamente é um clickbait enorme sobre isso tudo. Tá? Para mostrar justamente que é clickbait, né? Novamente a matéria fala: técnico Borussia Dortmund elogia e diz que o Fluminense é favorito no grupo no Mundial. O que significa isso? Que o Fluminense vai ser primeiro colocado. E não é essa a concepção que a gente pensa no momento. Pode ser que aconteça uma insanidade lá? Pode. Ficaria feliz? Ficaria muito feliz. Agora, pé no chão, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo like, curte, comente, compartilhe. Rede social no canal de vídeo. Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Tem que ficar olhando pra tela porque a pessoa falou que eu tenho que ficar de olho na tela, mas eu quero sempre ficar de olho também no relógio ali para não ter muito tempo de vídeo. Saudações tricolores. Até a próxima. Eu, Guerreiro e Guerreiro Tricolor.